Você sabia que o dia 9 de novembro é o Dia Mundial da Adoção? Pois é, esse é um dia que foi marcado para que a gente possa falar sobre a adoção como uma via legítima de parentalidade, para se quebrar tabus, para se falar mais sobre o assunto e desmistificar muitas ideias erradas que se tem sobre a adoção. O meu nome é Luísa Litkidolny, eu sou psicóloga, moro em Florianópolis e hoje eu quero conversar um pouquinho com você que pensa na adoção como uma possibilidade de exercer a maternidade e a paternidade. Começa agora mais um programa CP Terapia, produzido por psicólogos e psiquiatras, colaboradores da Rádio CPT. No vídeo de hoje eu quero propor algumas perguntas para você que pretende ser pai ou mãe por adoção, que pensa sobre o assunto, umas reflexões que são importantes para a tomada de decisão, né? Essa decisão tão importante que é se tornar pai e mãe e, no caso, por adoção. A primeira pergunta que eu acho muito importante que vocês se façam, né, enquanto família, é qual a motivação, né, para se tornar pai ou mãe por adoção? O que te leva a querer ser pai e mãe por adoção? Né? Aqui é importante a gente pensar, né, que nós precisamos colocar, né, em primeiro lugar nessa situação o bem-estar da criança, né, garantir os seus direitos, pensar, né, em como que a gente estaria contribuindo para o bem-estar dessas crianças que precisam de uma família. Muitas pessoas se motivam pela questão da caridade, outras pessoas são motivadas pelo sofrimento, talvez de perder, né, a possibilidade de gestar um filho. Então, todas essas questões, essas motivações precisam ser muito bem trabalhadas antes da chegada da criança, né, do filho por adoção. A gente precisa preparar esse terreno emocional para receber esse filho por adoção, que apesar de ser, né, muito parecido com a maternidade como um todo, também tem suas especificidades e questões, né, que a criança vai trazer nesse primeiro momento, especialmente, né, de relacionamento com a nova família, que os pais precisam estar preparados para essa situação. Então, a minha sugestão é que você pense com bastante clareza, né, qual é a motivação, o que te leva a adotar o seu filho e também, né, discutir isso com um psicólogo, trabalhar com alguém, um profissional que possa te ajudar a conduzir essas reflexões e que possam te deixar mais seguro para a tomada dessa decisão. A segunda pergunta que eu acho importante a gente se fazer é se você está disposto a investir tempo, a investir afeto nessa relação, né? Inicialmente, né, a gente sempre fala, cada vez que um filho chega, né, numa família, existe essa possibilidade de fazer uma licença maternidade, a licença paternidade é bem curtinha, mas existe essa possibilidade. Então é importante, né, também na maternidade e paternidade por adoção, que você pense e reflita na possibilidade de investir tempo, especialmente nos momentos iniciais, né, no primeiro, segundo, nos primeiros anos, porque tudo isso vai ser muito importante para a criança, né? Imagine uma criança que está chegando na sua família, que não sabe muito bem como, não te conhece muito bem, te conhece muito pouco, a insegurança que ela pode sentir nesse momento, né, é grandiosa. Se a gente se colocar no lugar, né, por alguns momentos a gente pode entender essa insegurança que as crianças podem sentir nesse momento. Então é muito importante que a gente esteja disponível, que a gente tenha esse tempo dedicado a esse filho, né, para criar esse vínculo, esse laço e aos poucos ir dissolvendo essa insegurança que eles provavelmente sentirão, né? Então, não que você não possa trabalhar ou não possa fazer outras coisas, mas é importante que você consiga, né, estar a maior parte do tempo possível com os filhos nesse primeiro momento. Outra pergunta que é bastante importante a gente se fazer é se você está disposto a lidar com a história, né, de vida dessa criança, né, porque ela tem uma história anterior a vocês, né, essa família que está se formando. Muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com esse processo histórico. E para a criança, né, é um processo também de muita ambiguidade, porque apesar de todo o sofrimento, de traumas, de provável negligência e violência que essas crianças tenham vivenciado, a sua família biológica, ou mesmo os cuidadores da casa lar onde elas estiveram, são pessoas de referência para ela, né? E são pessoas cujos vínculos foram rompidos de maneira bastante abrupta. Então é difícil para ela, né, assimilar
dualidade, né? Eu tenho duas famílias, eu preciso deixar de amar a minha família biológica para amar a minha família adotiva. Então, tudo isso gera muita confusão, né, na cabecinha dessas crianças. E é importante a gente estar disposto a ouvi-las, né, a respeito da sua própria história, a incentivá-las a falar sobre isso, a registrar essa história, né? É muito importante a gente saber de onde a gente veio, de onde, né, quem nós somos e da nossa história. Então, nesse caso da adoção, né, isso é um fator bastante importante que precisa ser observado pelos pais, né, e trabalhado também, talvez, em psicoterapia, né, como eu posso conversar com a criança sobre a sua história, como que eu posso valorizar essa história, né, e contribuir com isso também. E por fim, também, uma pergunta que é bastante importante de se fazer é se você está disposto ou disposta a enfrentar todos os trâmites legais. A adoção pode ser um processo bastante demorado, né, dependendo da comarca onde você está, dependendo do perfil, né, que você escolher, de idade, enfim, né, pode ser que seja um processo bastante demorado, né, e seja uma espera longa. Então, é preciso que você avalie também essa disponibilidade, essa disposição a enfrentar esse processo, né? Primeiro para se habilitar, né? Para depois entrar na fila e aguardar a chegada do seu filho. E esse é o momento, né? O momento de espera muito importante também para que a família possa se preparar, possa se desenvolver, mas também é importante lidar com essa ansiedade, né? Que muitas vezes surge em virtude desse tempo que é provável que você precise esperar. Mas é importante que você também conheça, vá até a sua comarca, faça perguntas, veja, né, qual que é a média de tempo de espera para o perfil que você está escolhendo, busque informações de qualidade, vá até o fórum, né, e converse com a equipe que provavelmente estará disponível ali para conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Bom, essas são algumas perguntas, né, que eu gostaria de deixar registradas aqui para que você possa refletir sobre essa possibilidade, né, de se tornar pai ou mãe por adoção, que possam te ajudar nesse processo de tomada de decisão. E eu também quero indicar o podcast Sua Mãe Tá Bom, que eu e a minha amiga Carolina Strelo, né, nós fazemos alguns episódios sobre o que é ser mãe por adoção, as nossas vivências, compartilhamos coisas que a gente tem estudado, que a gente tem compartilhado, né, a partir da nossa realidade, da nossa experiência como mães por adoção. Então, se você tem interesse nesse assunto, você pode encontrar mais informações também no nosso podcast. Então, por hoje é isso, espero ter auxiliado vocês e me coloco à disposição, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, para a gente colocar também a adoção, né, como um assunto de discussão. Um abraço e até mais. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.